Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Apesar da distância, né, e não estarmos fisicamente juntos como igreja, ainda assim conseguimos encontrar uma maneira para continuarmos conectados como igreja e juntos estudarmos a palavra do Senhor, como também adorar ao nosso Deus. Bem, eu estou aqui para trazer a Escola Bíblica Dominical de uma forma diferente. Essa situação está sendo nova para todo mundo, mas ao mesmo tempo colocando aí alguns desafios para nós, pastores, de aprimorar as nossas ferramentas digitais e usá-las elas para o benefício do corpo. E hoje na nossa Escola Bíblica Dominical estaremos estudando sobre confiar em Deus. Esse é o tema da nossa Escola Bíblica Dominical, confiar em Deus. E nós sabemos, irmãos, que desde o dia que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, teremos bênçãos, vitórias, alegrias, mas também sabemos que passaremos por lutas, tribulações e adversidades. E já sabendo disso, qual deve ser o nosso comportamento diante desses desafios? Então, para isso, eu gostaria de convidar você para estudar comigo a palavra de Deus que está lá em Daniel, no capítulo 6, a famosa história de Daniel na cova dos leões. Essa história, a gente pode começar a contar ela a partir do ano 587 a.C., quando o povo judeu foi levado como prisioneiro para a Babilônia sob o reinado do rei Nabucodonosor. E isso havia acontecido por causa dos seus pecados e a falta de arrependimento. Daniel, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eles eram da família real, eles foram selecionados para trabalharem para o próprio rei Nabucodonosor. A gente pode ver isso lá no capítulo 1, verso 3 ao 6. O tempo foi passando e Deus foi realizando coisas extraordinárias na Babilônia através da vida desses jovens. Podemos citar o que aconteceu no capítulo 2, quando Nabucodonosor iria matar todos os sábios da Babilônia, incluindo o próprio Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele teve um sonho, estava extremamente perturbado. Ele queria que alguém falasse para ele qual tinha sido o sonho e desse a revelação. E Daniel, depois de orar muito a Deus com seus amigos, Deus revelou para ele o sonho e também a interpretação. Depois, no capítulo 3, Deus fez de novo algo extraordinário, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, foram lançados na fornalha em chamas, porque eles se recusaram a adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor havia feito. E no final de cada uma dessas histórias, o objetivo foi alcançado, ou seja, Deus foi glorificado, porque o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que somente o Deus de Daniel e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o único Deus verdadeiro. E quando nós mergulhamos aí na história do capítulo 6, a gente consegue identificar alguns personagens, além de Daniel e do rei Dário, que era o rei de toda a Babilônia naqueles dias. Nós também identificamos os sápatras. Esses sápatras eram como se fossem os prefeitos das cidades que existiam dentro da Babilônia, ou uma função de liderança dentro de algumas cidades pequenas, que no texto é chamada de província. E a principal função desses sápatras era evitar a corrupção que pudesse acontecer ali dentro das suas cidades. Então o rei decidiu, estando insatisfeito com o trabalho dos sápatras, ele então decidiu nomear 3 supervisores para ajudá-lo na liderança daquele país. Possivelmente o rei Dário estivesse tendo perdas financeiras, então ele decidiu reorganizar a gestão ali do seu reino. E dentre os 3 supervisores que ele nomeou, Daniel era um deles. Daniel foi um desses supervisores que foi nomeado naquele momento. E é interessante que quando Daniel foi colocado nessa posição, Daniel brilhou, porque além de ser o supervisor, ele se destacou ainda mais do que os outros 2 superiores. E é interessante que a gente pode identificar isso no verso 3. Olha o que fala no verso 3. Ora, Daniel se destacou
tanto entre os supervisores e os sápatras, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o império. Olha que interessante. Daniel se diz, é extremamente impressionante como Deus capacitou Daniel. E é possível de imaginar que Daniel tenha conseguido aumentar os ganhos financeiros do rei Dário significativamente. E que esse rei, logicamente, deve ter ficado impressionado. E é interessante que a gente pode observar no próprio versículo 4 algumas qualidades de Daniel, que ele era alguém fiel, honesto e também dedicado. Fiel, que ele era fiel ao rei, né? Que ele era submisso às autoridades e ele fazia o seu trabalho com muita dedicação e sempre submisso, além da sua submissão a Deus. Ele era alguém honesto. Alguém honesto era que ele não aceitava suborno e possivelmente estivesse tendo algum tipo de problema de suborno naqueles dias. E ele também era muito dedicado, estava sempre empenhado fazendo o seu trabalho de uma forma exemplar. Ou seja, reunindo todas essas características descritas de Daniel, a gente percebe que Daniel ele era alguém realmente irrepreensível. E para nós, irmãos, essa história de Daniel e tudo isso acontecendo com Daniel não deveria nos causar surpresa. Por quê? Quando a gente volta lá no capítulo 1, a gente percebe que Daniel ele havia decidido não se contaminar com os manjares do rei, ou seja, alguém que decidiu não pecar contra Deus. E depois, no versículo 17, a palavra de Deus fala, lá no capítulo 1, verso 17, que Deus deu sabedoria a Daniel. Deus deu uma sabedoria extraordinária para Daniel. E alguém que é obediente a Deus, que decidiu não pecar, que recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária, logicamente ia brilhar em qualquer atividade que ele fosse selecionado dentro do reino da Babilônia. E além dos tópicos descritos nos capítulos anteriores, como eu citei para vocês aí do capítulo 1 de Daniel, aqui mesmo no capítulo 6 mostra outro elemento da vida de Daniel. Era alguém que orava constantemente. Nós podemos ver no verso 10 que fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não era uma, não era duas, era 3 vezes ao dia. E é interessante porque mostra que Daniel era uma pessoa que estava o tempo todo conectado com Deus. A oração realmente fazia parte da sua vida diária, da sua vida cotidiana. Ele tinha realmente a disciplina da oração. Mas, irmãos, às vezes as coisas mudam de repente para nós, né? Às vezes as coisas estão calmas, estão tranquilas, e de repente muda tudo de um dia para a noite, e a gente que estava debaixo de uma tranquilidade parece que vira e a gente passa a viver dias difíceis debaixo de uma tempestade. É como aquele dia de sol lindo, maravilhoso, e de repente vem uma tempestade que a gente fica pensando que da onde quer que veio essa chuva, né? É o que deve ter acontecido com Daniel. De repente, Daniel teve um grande desafio pela frente, né? Quando estava funcionando tudo bem, a sua administração estava caminhando bem, ele estava sendo um ótimo supervisor, cotado para ser promovido para um cargo mais alto, veio para ele um grande desafio. O grande desafio era lidar com a inveja dos seus colegas de trabalho. O fato de Daniel ter se destacado tanto gerou inveja nos outros 2 supervisores e em diversos sápatras, que possivelmente foram contaminados por esses supervisores. E eles se organizaram para prejudicar Daniel. E interessante que se organizar para prejudicar Daniel, irmão, significa que eles se organizaram para matar Daniel. E qual que era o caminho? Eles precisavam encontrar alguma forma de acusar Daniel sobre algum delito. E acusando Daniel de algum delito, Daniel poderia ser lançado na cova dos leões. E eles tentaram por 2 caminhos. O primeiro fracassou, porque eles tentaram encontrar alguma falha no dia a dia, na vida cotidiana, no trabalho de Daniel. Eles tentaram e fracassaram. A parte B do verso 4 mostra que Daniel, além de ter um trabalho, uma vida com Deus, ele fazia um trabalho exemplar. Mas a sua segunda tentativa, o segundo caminho que eles optaram, eles conseguiram. Eles encontraram algo na lei do Deus de Daniel, que está escrito no verso 10 e no verso 11.
Mas ao mesmo tempo eu queria fazer um parênteses aqui. É difícil imaginar, né, irmãos, que tem pessoas que se empenham todos os dias para prejudicar alguém. A gente precisa estar atento para isso, porque essas pessoas precisam de salvação. E qual que era o plano daqueles homens perversos? Que durante 30 dias eles foram e propuseram ao rei, fizeram uma proposta ao rei, que o rei gostou e o rei aprovou. Qual que foi essa proposta? Que durante 30 dias qualquer oração deveria ser feita única e exclusivamente ao rei. Aqueles homens mentiram ao rei quando eles foram abordados, porque eles mentiram dizendo que tal proposta era de comum acordo com os demais supervisores. E Daniel em momento nenhum concordava com isso. A gente vê depois que o rei aceitou a proposta, afinal isso deve ter mexido com o ego dele. Imaginem só o rei sabendo que qualquer pessoa do reino que quisesse fazer qualquer tipo de pedido ou oração deveria fazer para ele. Então ele gostou da ideia. Mas Daniel, irmãos, para ele não mudou nada. E ele não mudou nada na sua conduta com Deus. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia. E a gente pode ver isso no verso 10. Olha o que fala. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que Daniel costumava fazer, irmãos? 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. E aqueles homens perversos, irmãos, rapidamente denunciaram Daniel para o rei, dizendo que ele continuava orando ao seu Deus e que isso era um delito passivo de morte. E por causa do decreto que o rei havia assinado, Daniel então foi lançado na cova dos leões. O rei, após perceber o gigantesco erro que ele havia cometido, até tentou revogar a lei. Porém, qualquer decreto naqueles dias, pela lei dos medos e dos persas, era proibido de ser modificado. E a gente vê isso no verso 15. Mas Deus é muito bom, irmãos. Deus é bondoso. Deus honra os seus filhos obedientes. E Deus honrou Daniel. Cuidou dele, protegeu ele, guardou ele durante todo o tempo que ele esteve dentro da cova dos leões, livrando ele de todo e qualquer mal que pudesse vir contra a vida dele. Deus realmente poupou a vida de Daniel. E ele entrou e saiu da cova dos leões sem qualquer tipo de lesão, porque Deus é poderoso. E por fim, Deus foi glorificado. Deus mostrou sua glória e o seu poder para toda a Babilônia. E o resultado disso foi que Deus foi glorificado por causa que o próprio rei fez um decreto dizendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. E isso foi uma grande obra de salvação para aquela nação da Babilônia que pôde reconhecer a grandeza do Deus verdadeiro. Irmãos, e depois de estudarmos esse texto e nos aprofundar com um pouco de detalhes sobre o que aconteceu na vida de Daniel, qual que é a palavra de Deus para as nossas vidas? O que podemos extrair como palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã, nessa aula de escola dominical que nós estamos estudando? Eu queria trazer para vocês, irmãos, que a palavra de Deus para nossas vidas é que nós precisamos sempre colocar a nossa confiança em Deus. Por mais difícil que seja o contexto que nós estamos enfrentando, por pior que seja a adversidade que a gente esteja enfrentando neste momento, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Como diz no verso 23, na parte B, que diz o seguinte: quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E foi exatamente isso que Daniel fez. Daniel confiou em Deus. E nós precisamos, irmãos, exatamente como Daniel fez, colocar a nossa confiança em Deus. E veja, irmãos, que Daniel poderia ter tido um comportamento completamente diferente. Após ele saber do decreto do rei, ele poderia
ter ido tentar conversar com o rei para mudar aquele contexto, tentar convencer o rei de que a oração que ele fazia a Deus estava num outro contexto, ou ele poderia ter ido ao rei pedir autorização para continuar suas orações, ou por ser o melhor supervisor que existia ali no reinado da Babilônia, ele poderia ter ido ao rei e tentado convencer o rei de não fazer nada contra ele. Mas ele não fez isso. Ou ele poderia também ido para a casa dele e começado a reclamar. Afinal de contas, ele estava fazendo tudo certinho, estava tendo uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus como diante da sociedade. Tanto que os seus colegas de trabalho tentaram achar motivos para incriminá-lo e ainda assim não encontraram nada. E ele poderia começar a ter reclamado diante de Deus e falado: poxa, eu tenho feito tudo certinho, não tenho cometido nenhum delito, nenhuma falha, e ainda assim tem recebido isso como recompensa. E no final do dia, irmãos, nós observando a vida de Daniel, a gente vê que Daniel não reclamou de nada, não murmurou, também não foi falar com o rei para tentar mudar aquela sentença. Ele simplesmente foi para casa, subiu no seu quarto, abriu a janela da sua casa, virado para Jerusalém, e como ele fazia todos os dias, ele foi orar. Tanto que aqueles homens que estavam, homens perversos, que queriam prejudicar Daniel, foram lá e viram ele orando, e o texto diz que viram Daniel pedindo ajuda a Deus. Eu imagino, irmãos, que por conta de tudo que nós estamos passando nesses dias, por conta dessa epidemia e desses problemas que estamos passando, não apenas dentro aqui da cidade de Santo André, mas todo o nosso país, como todo o mundo, muitos de nós podemos estar preocupados por diversas razões, por diversas consequências e talvez alguns impactos que teremos nas nossas vidas diárias. Mas e aí? O que vamos fazer? Aqui, irmãos, a Bíblia nos encoraja a orar e a continuar a confiar em Deus. Não é fácil, não é. Os dias são maus e talvez algumas lutas que nós estamos passando, algumas dificuldades, podem ainda aumentar. Mas ainda assim não é motivo da gente se desesperar, cortar os pulsos e achar que está tudo perdido. A gente precisa continuar confiando em Deus. A gente percebe na vida de Daniel uma mesma atitude para contextos diferentes. Quando tudo estava indo bem, as coisas no trabalho caminhando bem, o chefe dele pensando em promover ele para um cargo ainda mais alto, tudo que ele fazia dava certo, e ele ainda assim estava orando sempre, 3 vezes ao dia. Depois, quando tudo virou e ele começou a ser perseguido, o texto fala que ele continuou fazendo as mesmas coisas, ou seja, ele continuou a orar, ele continuou a dobrar os seus joelhos diante do Senhor. E nós precisamos ter essa resiliência, continuar confiando em Deus. Eu gosto muito do Salmo 121, verso 1 e 2, que diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, saiba de uma coisa: a escolha certa a fazer é confiar em Deus sempre. A coisa certa, a escolha certa a fazer é confiar em Deus sempre. E aí, irmãos, como que nós podemos fazer, ou que atitudes práticas podemos ter no nosso dia a dia para nos ajudar, irmãos, a manter a nossa confiança em Deus como Daniel? Porque realmente é impressionante. Daniel continuou confiando em Deus mesmo lá dentro da cova dos leões. E nós, no nosso dia a dia? O que a gente precisa fazer no dia a dia para que a gente continue confiando em Deus? E não entrar no desespero, querer cortar os pulsos, achar que a nossa vida não vale mais nada. Como é que eu faço? Como é que a gente faz para continuar confiando em Deus? Acho que a primeira coisa é ter disciplina na oração. Meus irmãos, em nome de Jesus, ore sempre.
ore sempre, ore o tempo todo, ore sempre, ore o tempo todo. A Bíblia diz orar sem cessar e tantos outros textos da Bíblia que mostram a importância da oração. Quando as coisas estão boas, quando as coisas não estão tão boas, quando a gente tem um dia bom, quando a gente tem um dia ruim, quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo mal, quando a gente está passando um período de paz, quando a gente está passando um período de tempestade, seja qual for o momento, a situação que a gente esteja passando na nossa vida, nós precisamos orar sempre, continuar orando sempre. E eu gosto de enfatizar que as coisas podem mudar de repente, irmãos. As coisas podem estar caminhando perfeitamente bem, aí de repente tudo muda. E aí, o que a gente faz? Se nós estivermos conectados com Deus, a nossa confiança não será abalada. Nós precisamos sempre ter a mesma atitude, o mesmo comportamento, sermos disciplinados. A gente costuma falar que ler a Bíblia e orar é questão de disciplina espiritual, de fazer todos os dias. Talvez para você seja mais fácil orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, mas nós precisamos dessa regularidade para que nós possamos estar mais conectados com Deus. Porque se quando vierem as lutas, as dificuldades, as tribulações, e principalmente nesse momento que nós estamos passando agora, é importante que nós como igreja, que a gente consiga se sustentar orando. Orando por nós, orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa família, orando pela igreja. Precisamos estar orando o tempo todo. E aí o Senhor ele sempre nos ajudará a passar pelos dias mais difíceis, para que a gente não seja abalado, confiar em Deus. E a gente consegue perceber isso na vida de Daniel. Alguém que orava todos os dias, 3 vezes ao dia, quando ele foi para dentro lá da cova dos leões. Ele sabia que podia confiar em Deus, no Deus que ele orava todos os dias. E a segunda coisa que nós precisamos fazer, né, para ajudar a manter a nossa confiança em Deus, além da disciplina da oração, é nós sermos pessoas corretas ou pessoas irrepreensíveis. Como cristãos, irmãos, nós precisamos ser irrepreensíveis. Ou melhor, nós precisamos ser santos na nossa maneira de viver. Nós precisamos ser corretos diante de Deus e precisamos ser corretos também diante da sociedade. Irmãos, sabe de uma coisa? As pessoas estão nos observando o tempo todo. O tempo todo nós somos observados. Somos observados sobre o que falamos, como falamos, somos observados sobre o que fazemos. E além do mais, além disso, hoje, nós somos observados sobre o que postamos nas benditas redes sociais. Considere isso, o que você fala, como você fala, o que você faz, o que você posta nas redes sociais, como as pessoas te enxergam. Como as pessoas te enxergam. Veja que nesse texto mostra um Daniel, um homem de Deus, que foi na cova dos leões e Deus trouxe ele ileso. A gente percebe que Daniel era alguém irrepreensível em tudo e consequentemente Deus o abençoou poderosamente. E você, eu e você, como nós estamos diante de Deus? Se nós fizermos uma análise da nossa vida hoje e alguém tentasse encontrar na nossa vida algum motivo para nos desmoralizar, nos incriminar de algo, ou mexer com a nossa reputação, será que eles conseguiriam ou não? Como que as pessoas da nossa sociedade estão nos enxergando? Mais do que isso, irmão, nós precisamos dar um bom exemplo sempre, mostrando para as pessoas que nós vivemos uma vida diferente e temos um comportamento irrepreensível por causa do Deus em que nós servimos. Portanto, irmão, seja uma pessoa correta nas suas atitudes, seja uma pessoa correta que glorifique a Deus na maneira que você fala, na maneira que você age, na maneira com as coisas que você posta nas redes sociais, a forma que você lidar com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos,
para que o Senhor seja glorificado, para que as pessoas que convivem conosco possam notar que o nosso Deus influencia a nossa vida e as nossas atitudes. Amém? Já indo para o fim, irmãos, nos últimos dias eu fiquei pensando como que eu poderia abençoar as pessoas. Até mesmo porque nesses dias de quarentena, uma das coisas que a gente mais recebe mensagens por telefone, WhatsApp, essas coisas todas são memes, né? Pessoas brincando e mandando essas mensagens engraçadas. Outros, essa questão de briga de políticos, briga política entre autoridades, que não é bom para o país e não é bom para nós como população. E além disso também o medo e o pânico das pessoas com medo, pessoas preocupadas, pessoas sofrendo, pessoas já preocupadas e ansiosas do que vai acontecer do futuro. E sabe, irmãos, que nós podemos fazer diferença e nós podemos ajudar as pessoas. E nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade, nós temos o dever e nós temos condições de ajudar as pessoas, encorajando elas a confiar em Deus. As pessoas estão carentes de uma mensagem do Senhor e nós podemos ir lá para aqueles que são cristãos e levar uma palavra e ajudar aqueles irmãos a continuarem a confiar em Deus. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, nós compartilhar com eles uma mensagem, uma palavra, para que eles continuem, para que eles possam aprender a confiar em Deus. Porque confiar em Deus é a melhor coisa que qualquer ser humano possa fazer. Para mim, para você e para toda a sociedade. Então, mandar um versículo bíblico para alguém e falar assim: olha, não se deixe abalar pelas notícias, não se deixe abalar pelo contexto político, não se deixe abalar por causa dessa epidemia. Confie em Deus. Não se deixe abalar com o que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses. Não se deixe abalar, mas confie em Deus, que Deus continuará, que Deus está no controle e continuará no controle. Aquele texto bíblico que é a palavra de Deus, que nós estudamos semana passada na igreja, semana retrasada na igreja, de Filipenses, de 4, 6 a 8, ele traz mesmo a mensagem que quando nós levamos as nossas ansiedades ao Senhor, o que ele nos dá? Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, que vem sobre as nossas mentes e corações. Nós podemos promover essa paz para as pessoas quando nós enviamos palavras do Senhor para encorajar as pessoas a confiarem mais no Senhor. Portanto, irmãos, exatamente como Daniel fez, confiar em Deus é a escolha certa a fazer. Confiar em Deus é a escolha certa a fazer. E para terminar, eu quero ler o versículo do capítulo 6, o verso 25 e 26, que é a conclusão de tudo isso, ou seja, o Senhor foi glorificado com tudo aquilo que aconteceu. A Babilônia se rendeu ao Senhor Jesus. O rei Dário fez um decreto para que todo o povo, todos os homens, pudessem reconhecer que o Deus de Daniel era o único e verdadeiro Deus. Está aqui, versículo 25, parte B. Paz e prosperidade, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Esse é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, e é nesse Deus que eu e você devemos confiar. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um ótimo domingo na presença do Senhor e que você possa continuar, insistir, persistir em confiar em Deus. Quando alguém vier deprimido, preocupado, ansioso, que você possa dar essa palavra de encorajamento para a pessoa. Confie em Deus. Confie em Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e logo, logo estaremos juntos, pessoalmente, fisicamente, para celebrarmos ao Senhor. Deus abençoe e um ótimo domingo para todos vocês. Amém.